Bom, hoje eu vim falar um pouquinho de Google Analytics 4, dentro da Simpla, na parceria junto com o Google. Primeiro, vamos lá. Eu sou Henrique, Head de Dados da Simpla. A gente trabalha a gente trabalha dados hoje dentro da diretoria de Produto e Tecnologia da Simpla. E uma coisa que eu prezo muito dentro da área de dados da Simpla é a gente utilizar inteligência de dados para garantir a experiência não só para os produtores e compradores, não só para os produtores, mas também para os compradores da Simpla. Eu acho que quando a gente vai falar aqui um pouco de Google Analytics, a gente vai falar muito dessa possibilidade de utilizar uma ferramenta muito boa dentro do mercado que vai permitir a gente criar essas leituras, entender melhor o comportamento. E é esse comportamento que vai ajudar a gente a criar essas experiências. Quando a Simpla fala de viver experiências únicas, é justamente isso. Usar uma ferramenta ou ter dados, usar inteligência para conseguir desenvolver e entregar isso como uma resposta efetiva. Bom, eu gostaria de iniciar reforçando muito a Simpla exatamente. Aqui algumas reportagens que eu trouxe sobre o crescimento da Simpla, principalmente nessa etapa pós-pandêmica, que o mercado estava todo alvoroçado, querendo realmente se conectar, viver essas experiências e como que a Simpla conseguiu, líder de mercado, ser essa plataforma, ser essa solução para o produtor colocar seu evento, disponibilizar isso, divulgar com sua audiência e os compradores também terem esse relacionamento de consumo. Simpla, literalmente, empresa líder, toca muito bem essa relação, não só com os produtores, mas com os compradores, entregando e criando exatamente essas experiências. Muitos pedidos, muitas visitas. Literalmente, a Simpla é o destino dos compradores. É na Simpla que os compradores eles vão buscar essas experiências únicas para viver. E, bom, o público, ele está na Simpla. Ele vai na Simpla para buscar o que fazer, o que viver, como se conectar com os amigos ou viver cursos, aprender coisas novas. A Simpla oferece esse mar inteiro de oportunidade. A pessoa vem aqui. E muito do GA, do Google Analytics, como que a Simpla usa dessa ferramenta para melhorar essa experiência? A gente precisa ter dados para fazer isso. O Google Analytics, trazendo um start sobre ele aqui, ele é uma ferramenta que é essencial, no meu ponto de vista, para a gente entender a jornada dos clientes. E aí, quando eu entendo a jornada dos clientes, eu quero entender como é que eles se comportam, como que eu posso usar dessa jornada para entregar uma experiência melhor, para converter melhor, para fazer meu investimento ser mais... ter um retorno mais interessante, avaliar bem meu ROI de marketing, né? Acho que é uma ferramenta que apoia a gente muito nisso. O Google, de longe, dentro do Brasil também, é uma das maiores plataformas de anúncio, pagar anúncio, ter publicidade, anúncio na internet para a gente divulgar e acessar realmente conteúdos que todo mundo vai lá no Google, pesquisa e encontra links patrocinados, né? Então, o Google Analytics, ele permite a gente acompanhar toda essa jornada e trazer, efetivamente, mostrar financeiramente esses resultados, como é que eles se desdobram. E a integração da Simpla, ela permite muito isso. Bom, acho que antes eu vou dar um passo para trás, explicar um pouquinho porque a gente tem a Simpla conectando com duas audiências, o produtor de conteúdos, os organizadores de eventos, e tem a Simpla se conectando com a audiência que consome. Então é muito interessante pensar na jornada para a Simpla entender não necessariamente só de quem consome, mas como que a gente também desenvolve e cria uma experiência melhor para quem produz. Como que o produtor de conteúdo, ele entende que a Simpla também evolui junto com ele, entregando solução que vai fazer ele funcionar cada vez melhor, entregar uma comunicação melhor para a audiência dele, entregar essa experiência melhor. Então, a gente basicamente, dando esse passo atrás, a gente divide em 2 GAs. Como assim? Um GA que permite a Simpla entender as suas audiências, seja ela os produtores de conteúdos ou entender os compradores também. E a gente permite também dentro do nosso produto uma conexão do próprio produtor que divulga seu evento, conectar o seu próprio Google Analytics.
criar ou acompanhar por ele mesmo uma experiência de pessoas que acessaram seu evento, que entraram, avançaram no seu funil de compra, que chegaram à conclusão como que eu paguei por uma campanha de marketing, fiz a pessoa chegar naquele evento e converter, quanto que realmente esse custo, esse gasto que eu estou tendo, quanto que ele está retornando para o meu negócio. Então, basicamente aqui, eu gostaria de dividir essa explicação sobre esses dois Google Analytics que existem. Agora, exatamente, a gente está numa virada do Google Analytics 4, uma adaptação do mercado, eu vou aprofundar um pouco nisso mais para frente, mas, indiferente ao avanço, aqui a ideia que a gente tem que ter é que são realmente essas duas soluções. Apesar de serem o mesmo produto, Google Analytics, existe o Google Analytics da Simpla e o do produtor. Como que eles se quebram em partes exatamente para a gente entender jornada, para a gente entender como que ambas as audiências se comportam em relação ao uso do produto da Simpla. Pensando na visão Simpla, a gente cria uma jornada de experiência completa, seja ela da parte simpla.com.br, ou acessei o app, tem um histórico de navegação completo através de todas as páginas que eu consigo traquear e acompanhar todos os usuários, seja por interação com toda a base, múltiplos contextos, entender o produtor, como que ele descobre a Simpla, como que ele entende isso como solução e usa realmente para promover e vender seus conteúdos. E na visão do produtor, um GA específico para o funil de venda. A gente falou aqui muito sobre esse funil, né? Desde a página do evento, descobrir qual que é o tamanho dessa audiência que chega ali, quantos deles que clicam no botão de adicionar ingresso, fazem o processo de checkout, preenchem o cartão, colocam lá o Google Wallet, usam o Google Pay como meio de pagamento, adicionam ingresso no Google Wallet. Então, o Google Analytics ele permite que o produtor também possa acompanhar essa jornada especificadamente dentro da página do evento, trazendo uma visão mais tangível. E aqui também contando um caso de como que a gente usou o Google Analytics dentro da Simpla, tá? Toda essa parte que eu falei sobre jornada desde a home, expliquei anteriormente, a gente considera ela como se fosse essa área pública da Simpla. Na verdade, é toda parte, seja home, páginas de coleções, páginas de cidade, onde que a gente expõe, ou literalmente como eu entro numa loja e vejo a loja organizada por setores, que tipo de roupa, qual que é a cor específica daquela roupa, como que eu encontro aquilo dali, né? Como que a gente torna acessível isso para quem vem no sentido exploratório. Um case bem legal sobre a utilização do Google Analytics aqui, para a Simpla. Em 2019, a gente começou a acompanhar toda a história, literalmente, do usuário via tracking, via acompanhamento dessa jornada. E a gente viu muita de uma experiência de descoberta, onde é que antigamente na Simpla as pessoas acessavam as páginas de conteúdos específicos, coleções, páginas de cidades, elas eram uma lista simples, paginadas de conteúdos. E a gente viu, o conteúdo da Simpla é o conceito do long tail, né? A gente tem um catálogo de 20 mil eventos disponíveis simultaneamente. Como que eu dou encontrabilidade para esses conteúdos dentro da nossa plataforma? Como que eu faço o evento daquele produtor, naquele segmento específico, não concorrer com um segmento diferente que não tem nada a ver com o interesse do usuário? A gente começou a estudar isso, utilizamos bastante o GA, o Google Analytics, para acompanhar essa jornada e criar, sim, um modelo de navegação onde a gente cresceu 30% em volume de conversão dos usuários. Eles passavam ou passam ainda a acessar essas coleções, entender por seções específicas de interesse de cada um, para poder acessar conteúdos que realmente são relevantes para eles. Pensar que eu quero saber lá eventos que estão acontecendo em São Paulo. Eu posso querer saber evento de forró, de axé, de rock, mas como que eu segmento isso para entregar o conteúdo realmente relevante? Isso é conhecer a jornada do usuário, isso é conhecer o usuário, isso é entregar uma experiência boa para ele. A gente trabalhou isso muito forte e fez uma repaginada muito forte de experiência da Simpla em 2019, entregando não só a plataforma web, mas a web, todas elas se conectando de uma forma única, entregando essa experiência fluida. Hoje, se a gente navega na web, no app, toda essa parte pública, ela é sempre a mesma. É um serviço que realmente entrega, entende, busca entender
o que é as segmentações dos nossos conteúdos e entregar eles de forma que façam mais sentido e orientação para o usuário. Muito focado também em localização, porque a gente sabe que o Brasil, do tamanho da extensão que é, não necessariamente é uma coisa óbvia eu virar e falar assim, estou querendo um evento de uma banda X, ela está tocando aqui, né? Então, a gente conseguir segmentar isso também foi um avanço muito forte. Toda essa parte era traqueada e foi um case que a gente usou para encontrar e conhecer essa história do comprador. E ela desce para toda essa parte que a gente chama página do evento, que é o funil de compra. Na verdade, né, é onde que o Google Analytics do produtor ele começa a ser efetivo. É a parte onde que o Google Analytics do produtor recebe lá visualizações de página de evento, visualizações de checkout e visualizações de conclusão de pedido. Então, nessa parte a gente dá visibilidade não só para a Simpla, mas também passa a dar visibilidade para o usuário. E aí aqui, voltando um pouco no Google Analytics 4 e o avanço do que a gente vem evoluindo sobre tecnologia, né? Muito do nosso objetivo, não só Simpla, mas também do produtor, é fazer com que esses usuários eles desçam nesse funil. Eles partam da visualização do produto visualizado, da página do evento, ele adicionar, clicar no botãozinho de mais, adicionar o carrinho, partir para o checkout. Muito do objetivo é fazer esse usuário avançar e acompanhar esse usuário. Por que é importante acompanhar esse usuário? Não só para a Simpla, mas para o produtor. É importante a gente saber ou dar visibilidade, porque quando a gente segmenta melhor o usuário, a gente consegue divulgar melhor o nosso evento. O produtor consegue divulgar melhor o evento dele. Consegue atingir uma audiência específica e converter realmente para o interesse das pessoas. Buscar isso, o Google Analytics é uma ferramenta excepcional que permite a gente fazer isso. Mais na frente eu vou mostrar também outras coisas, mas basicamente eu trouxe alguns cenários clássicos aqui sobre a utilização do Google Analytics que facilitam essa vida do produtor e da Simpla, de conhecer os seus usuários, né? Mais direcionado, né, sobre qual que é o dispositivo que o usuário está usando. É extremamente importante para a gente avançar em comunicação, em linguagem de realmente necessidade e urgência ali, de como que eu vou mandar um e-mail para a pessoa, o que ela vai ver de primeira folha desse e-mail, que realmente vai impactar na decisão dela. Para o produtor especificamente, né, como que eu entendo meus compradores mais recorrentes. Gente, trabalho com AI dentro da Simpla. Tem uma vertente da AI sobre a gente reduzir custos, que eu acho ela é um case excepcional, onde que a gente não necessariamente a gente reduz custos só cortando a nossa raiz, mas investindo com qualidade. Se eu conheço bem o meu cliente, eu consigo ser mais assertivo e converter melhor. Saber quem que são esses compradores que se relacionam melhor com a minha identidade é um custo muito menor de oportunidade para eu poder converter ele dentro do meu negócio. Uma coisa que acontece muito no mercado que a gente está envolvido, a gente é uma empresa de tecnologia, está inserido no mercado de eventos, é muito sobre o horário do comportamento. Nossos usuários, eles se comportam de formas completamente diferentes de acordo com cada uma dessas necessidades. Isso pode ser muito específico de cada produtor, de cada público, exatamente. É diferente um Réveillon, uma festa, de uma balada, de um café da manhã. São completamente diferentes as audiências. E aqui, trazer o Google Analytics como uma ferramenta que vai ajudar a gente a criar essa leitura é extremamente importante, porque a gente consegue testar, um exemplo prático dentro da Simpla, né? Testar lotes de ingressos em horários diferentes para realmente criar essa comunicação mais próxima do comprador. Conseguir atingir uma massa mais ampla e converter melhor para o meu evento, fazer o meu evento ter realmente mais sucesso. Bom, e por que exatamente a gente, então, busca entender esse comprador? Na verdade, justamente para selecionar esse público. Porque conhecer o comprador, quem consome aqui, é, na verdade, só a primeira parte. Depois disso, a gente ainda tem que criar essa relação de comunicação com ele. E muito do que o GA oferece, né? Bom,
vários produtores vão pagar mídias, seja em Facebook, seja em Google, ou qualquer outro canal de retarget ou de disparo de e-mail de cada um, pessoal e tudo mais. Acho que o mais importante sobre isso é acompanhar como que esses canais se desdobram em resultados. Nada de adianta eu selecionar o melhor público, melhor audiência, saber o horário certinho e não comunicar da forma certa, não usar o meio de comunicação adequado, não saber que minha audiência usa o app da Simpla para eu fazer um push, ou solicitar isso, ou envolver isso com uma audiência bem específica que vai fazer meu evento ter sucesso. Então, a partir do momento que a gente trabalhou na etapa anterior de conhecer esses compradores, usar o Google Analytics com relatórios avançados de que permitam a gente acompanhar isso, nessa etapa do processo, utilizar os canais certos de comunicação. Entender e testá-los também, acompanhando esses resultados que o Google Analytics nos permite fazer isso. Pago campanhas específicas dentro do Google Ads e vinculo essas ferramentas dentro do Google Analytics e consigo saber como que a minha conversão performa melhor. Aqui, para mim, é onde é que existem um dos maiores ganhos sobre a gente realmente saber onde é que a gente está colocando o nosso dinheiro. Como que esse dinheiro ele realmente se transforma em resultado para o que a gente entrega. Bom, falando aqui eu trouxe uma abordagem muito sobre a Simpla usar o Google Analytics não só para dentro de casa, para conhecer os seus produtores, conhecer seus compradores, melhorar a experiência, criar essa experiência única. Mas agora eu gostaria de trazer um pouquinho do futuro também. A gente está no momento agora, julho, de virada do Google Analytics 4 para massa grande de usuários que usam a solução. Muitos da Simpla que talvez precisam ainda conhecer, a gente precisa fomentar isso como funcionalidade de jornada, mas um diferencial do Google Analytics 4 que até então a gente chama do Universal Analytics, a versão anterior, que não permitia, né? Antes, toda essa história que eu contei sobre acompanhar o usuário, ela sempre foi muito baseada em acompanhamento via web. Web, seja desktop ou também o mobile, né, celular. Acompanhar a história do usuário nessas duas plataformas. O GA4 ele traz essa revolução sobre a gente poder unificar isso. Poder unificar o app integrado ao acompanhamento de jornada. E aí criar uma experiência onde é que a gente acompanha esse usuário, seja independente do computador ou do app de forma separada que a gente tinha anteriormente, mas agora tudo numa plataforma só. A gente pega cases, por exemplo, de grandes aberturas que a gente faz, de eventos e tudo mais, que a gente vê o usuário com 2 computadores abertos, 3 celulares lá esperando para fazer a compra, né? E aqui é exatamente isso, conhecer o usuário, é ter uma ferramenta forte o suficiente, capaz o suficiente da gente poder distinguir, entender esse comportamento para comunicar melhor com ele, para converter ele melhor dentro da nossa história de funil. Eu não falei antes, mas a Simpla usa toda essa parte pública dela, exatamente a parte da home, das coleções, como se fossem propagandas internas. E a gente usa isso para conhecer a relação de... É o básico da recomendação. A gente trabalha com AI. Você visitou uma loja que acessou uma geladeira, você abre um outro aplicativo, tem milhões de geladeiras aparecendo para você. Conhecer isso e isso ser cross-devices, cross-soluções, aplicações e tudo mais, entregando numa mesma plataforma, Google Analytics, é o que permite a gente criar soluções melhores, integrar mais dados. Também dentro do GA4, acho que tem uma diferencial muito grande sobre solução e produto aqui, que a gente consegue criar muito mais relatórios dinâmicos. Diferente da versão anterior, a gente consegue conectar ele numa solução de visualização de dados do Google, também, que permite a gente conhecer melhor o nosso usuário. E talvez esse seja um dos grandes ganhos que os nossos produtores ainda precisam explorar e a gente precisa fomentar isso muito mais. Métricas que talvez a gente nem tenha conhecimento, né? Muitas coisas que eventualmente a gente, às vezes, fica saturando o nosso formulário de cadastro, o nosso processo de venda, de saber informações que não necessariamente a gente precisaria, não porque a gente não vai atuar em cima dela, mas que a gente já tem uma ferramenta que entrega esse valor.
conhecer isso e se conectar ao nosso negócio utilizando essas soluções é um avanço muito grande de entrega, de percepção de valor e de utilização de dados para a gente tomar essas decisões. Bom, eu vou trazer por final aqui uma visão que eu gosto muito de falar sobre o círculo virtuoso de inteligência artificial. Quando eu falo sobre isso, acho que é com muita paixão, muita emoção também, porque literalmente eu trabalho lá, eu falei no início, né, a utilização de inteligência de dados para garantir uma melhor experiência para produtores e compradores. Ter mais dados, gente, ter mais informação sobre as nossas audiências é realmente o que nos permite criar produtos melhores. Não necessariamente só para a Simpla. Não é só necessariamente nesse case, igual eu falei da Simpla, de criar uma visualização de carrossel de eventos em vez de listas para navegação, mas também do produtor. Para quem produz o evento, para quem está ali no dia a dia utilizando a nossa ferramenta, conhecer essa audiência, ter mais informações, mais dados sobre elas, é exatamente a possibilidade de entregar um produto melhor, um evento melhor, um evento que vai satisfazer melhor essa audiência. Consequentemente, é exatamente isso, um círculo virtuoso. Mais compradores felizes, mais consumidores que vão estar realmente engajados com o nosso negócio. Quanto mais a gente conhece, mais tem, mais dados a gente gera e realmente a gente volta com um produto melhor, mais clientes satisfeitos. Isso aplicado não só para a Simpla, mas também para os produtores, é onde que eu, pelo menos, Henrique, há um bom tempo de Simpla, como head de dados, acredito e sigo fielmente em entregar uma experiência única, seja para qual ela for a audiência que a Simpla se relacione. Então é um pouco nisso que eu finalizo aqui a apresentação.